Juntos novamente, seguimos com o estudo do livro Painéis da Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Sementes da insensatez. Enquanto a benfeitora espiritual se afastava para a execução de outras tarefas relevantes, utilizei-me da bênção do tempo para recolher apontamentos que me auxiliassem a compreender as dadivosas lições da vida naquele sanatório, onde mais de uma centena de portadores da tuberculose pulmonar ajustavam seu processo de recuperação moral, aprimorando os sentimentos. Dr. Arnaldo Lustosa ficara assistindo Argos em nome da equipe que o socorria, facilitando que os demais trabalhadores dessem prosseguimento aos seus compromissos de ordem espiritual. Recorrendo à gentileza do médico prestativo, que anuiu de bom grado em ajudar-me no estudo dos fenômenos obsessivos mais sutis que atacam a área física dos pacientes. Porque o momento fosse adequado, o novo amigo convidou-me a seguir à sala cirúrgica, onde poderíamos acompanhar uma ocorrência de grave significação. Em ali chegando, deparamo-nos com um quadro confrangedor. Uma jovem, de aproximadamente 25 anos de idade, seriamente vencida pela tuberculose, encontrava-se em trabalhos de parto, carinhosamente assistida por uma obstetra e duas enfermeiras. O seu estado de deperecimento era visível e tudo indicava que não teria resistência para o parto. Antes que eu formulasse qualquer interrogação, o amigo diligente explicou-me. Trata-se de Ruth Maria, a quem temos pessoalmente dado assistência, atraído pelas suas orações dos últimos dias. Nossa irmã vem de um passado espiritual marcado por extravagâncias na área sexual e por abusos outros. Desde cedo experimentou o assédio pertinaz de algumas de suas vítimas, especialmente de um companheiro vilmente traído e apunhalado enquanto dormia, um simulacro que ela preparou para dar ideia de um latrocínio. Passado despercebido o crime vergonhoso, não ficou, porém, esquecido por aquele que lhe sofreu a sanha fraticida. Logo despertou no além-túmulo e Francis, o assassinado, buscou-a para o desforço, incendiado pelo ódio. Não obstante havê-la reencontrado ainda no corpo físico, não logrou vingar-se conforme desejava. Aguardou que ela retornasse à vida espiritual, onde, em luta com outros adversários da invigilante, dilapidou-a por mais de 30 anos em vampirização impiedosa e outras exaustivas punições. Recambiada a reencarnação, sem qualquer título de enobrecimento, que desperdiçara nos vícios e no gozo de uma vida frívola e dourada, foi recebida com desagrado por antiga companheira de dissipações, ora habitando numa favela, que se tornou mãe carnal, desprezível e indiferente, relegando-a a uma casa de caridade, onde foi deixada à porta nos primeiros meses do novo corpo. O narrador olhou a jovem parturiente com expressão compadecida e deu prosseguimento. Nesse lar, onde corações anônimos lhe dedicaram ao amor, desde cedo, Ruth Maria se revelou uma criança frágil, silenciosa, ensimesmada, sofrendo as reminiscências inconscientes do padecimento nas regiões mais infelizes da erraticidade. Os seus inimigos não a deixaram, perturbando-lhe o sistema nervoso e tornando-a agressiva por ocasião da puberdade, o que degenerara num clima de antipatia e desagrado por parte daqueles que surgiram no seu caminho na condição de benfeitores e amigos. Em razão do seu mau uso da inteligência na vida anterior, veio assinalada por dificuldades de raciocínio, de memorização, embora não chegasse a ser uma retardada mental. Mesmo assim, adaptou-se à aprendizagem artesanal, revelando aptidão para a costura, com o que se armou para viver fora daquele abrigo de beneficência quando alcançasse a maioridade. Com a mente atormentada pelas lembranças inditosas e pelas presenças dos inimigos, tornou-se um motivo de constrangimento da instituição, levando os trabalhadores da casa a anelarem pelo seu desligamento logo atingisse a idade limite.
Fazemos aqui um parênteses para uma reflexão à margem da narrativa. Verificamos que nas casas e sociedades de beneficência, o trabalho é bênção maior para aqueles que o desenvolvem. Vemos companheiros dedicados e entusiastas trabalhando com otimismo em obras sociais que criam e mantêm, sendo lentamente descorçoados, caindo em desânimo diante dos resultados, às vezes decepcionantes, bem diversos do que esperavam. Esfalfam-se horas seguidas para que nada falte na obra e tudo esteja em ordem, doando-se com amor e lutando com afã em favor dos objetivos nobres. Os beneficiários, no entanto, salvadas raras exceções, tornam-se exigentes, fazem-se ingratos e difamadores, reagindo às boas orientações e assumindo atitudes soberbas, chocantes, que insuflam revolta e malquerença. Ouvimos pessoas dedicadas ao bem formulando doridas interrogações sobre as suas possíveis falhas e fracassos, impelidas a desistências por falta do estímulo daqueles que são ou foram socorridos por sua dedicação e renúncia. Sucede que os doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Anteriores servidores desastrados, ora honestamente arrependidos, fruem de paz com a infeliz oportunidade de realização. Formam os grupos de obreiros que despertam para servir antes que para receber, já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transviados, mas se aprimorando, lapidando as arestas morais e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. A aflição e o desconhecimento do bem que esparzem há de constituir-lhes emulação para produzir mais e melhor. Apesar de saberem humanos e fracos, desejando compreensão e amizade, cabe-lhes reconhecer que, no momento, essas moedas-luz ainda são escassas e eles, sim, é que devem ser os ofertadores desses tesouros, que em suas mãos, quanto mais distribuem, mais se multiplicam, não desanimando nem desistindo nunca. Na prece, na meditação, na leitura edificante, nos exemplos dos heróis de todos os matizes, encontrarão a força e inspiração para o prosseguimento, sem se deterem no exame negativo das ocorrências, senão quando da necessidade de melhorar e corrigir algo, adquirindo o salário da harmonia, de consciência pelo dever retamente cumprido, num oferecimento espontâneo à vida, seguindo os passos do doador não compreendido, o Mestre Jesus. No silêncio que se fez natural, a parturiente, com dolorosas contrações, gemia e chorava, demonstrando profundo abatimento. Acerquei-me mais e o Dr. Arnaldo, solicitando-me orar, aplicou-lhe recursos magnéticos através de passes circulares e logo depois longitudinais. A jovem Ruth Maria, com esforço desprendido, fazia-se visitada pela pertinaz hemoptise que mais a debilitava. A equipe médica, apreensiva, aguardava os recursos do próprio organismo, não obstante as providências terapêuticas de emergência que haviam sido tomadas. Enquanto esperávamos, o amável médico retornou aos esclarecimentos. Ao sair do lar amigo para trabalhar como costureira em uma casa especializada, a jovem não deixou afetos que a pudessem acompanhar no futuro. As pessoas pareceram felizes por haverem concluído o compromisso para com ela, sem mais graves consequências. Por sua vez, enfrentando agora o mundo em toda a sua abertura e agressividade, desde que estivera protegida de inúmeros perigos, as suas antigas inclinações, estimuladas por Francis, que continuava a persegui-la, foram tomando-a e fazendo-a derrapar em abusos que se encarregariam de trazê-la a este hospital. A princípio, adivinha-lhe o desejo de um cigarro inocente, de um aperitivo sem consequência, para depois instalar-lhe uma volúpia obsessiva pelo tabagismo, pelo alcoolismo em altas doses, que lhe sacrificaram um organismo, em si mesmo bastante enfraquecido. Simultaneamente, caiu nas armadilhas brutais do sexo sem amor, completando-se o quadro do seu autocídio a largo prazo, com o que se compraziam os inditosos verdugos da sua paz. Os seus algozes, conhecendo algumas técnicas de subjugação e, de certo modo, identificando-lhe as preferências no comportamento moral,
Na existência anterior, em face das tendências atuais, passaram a obsediá-la fisicamente, despertando-lhe o insofreável prazer pelo fumo e pelo álcool, conforme já referido. Ao tempo em que lhe comprimindo a genitália, em especial os ovários, desequilibraram-lhe a função sexual, mediante cujo recurso lhe anularam as poucas resistências morais, abrindo campo para a instalação da enfermidade que a consome. A alucinada vingança. Francis, perturbado pelo misto de ódio e assimilando as descargas das sensações que a vítima experimentava na usança do sexo, em desconcerto, em face da sua ligação continuada, a pouco e pouco foi se alojando na madre, é o sistema reprodutivo, sofrendo inconsciente um processo de transformação perispiritual, como só acontecer nos mecanismos da reencarnação. Faço eu aqui um parênteses, é uma forma de encarnação. O obsessor fica tão magnetizado com a vítima que acaba sendo absorvido por ela e ele reencarna nela. Ela tem a relação sexual e esse perispírito é preso a esse óvulo e ele forçosamente tem que encarnar. Continuando. De certo modo, o ser obsessor termina pela insânia que cultiva, sendo vítima das ciladas e sofrendo-lhe os efeitos. Ele armou para ela e ele mesmo caiu na armadilha de uma encarnação que ele não pretendia. Continuando, nesse comenos, a nossa Ruth Maria engravidou, e como é óbvio, aí temos o perseguidor mor atado a quem perseguia. As inescrutáveis leis da justiça são inderrogáveis e ninguém consegue burlá-las, conforme muitas pessoas supõem fazê-lo. Recolhida a este sanatório, com 2 meses de gestação, em deplorável estado, na condição de indigência, não lhe têm sido regateados assistência e tratamento. Ao ser identificada a gravidez, os médicos conscientes dos perigos que a cercam têm-na atendido, de preferência com a medicação especializada à base do ácido isonicotínico, em casos em que tais é de esperar-se o abortamento natural, o que não ocorreu, por mais que ela o desejasse, vindo a culminar nesse processo de um parto prematuro no 7º mês. Neste momento, adentraram-se 2 entidades amigas que nos saudaram e se acercaram da paciente sofrida, vítima de vágados contínuos. A senhora, completou o Dr. Arnaldo, é afeiçoada amiga da nossa Ruth Maria e foi-lhe genitora por diversas vezes. O outro é um especialista em desencarnação, que trabalha neste hospital com a tarefa específica, a fim de que ninguém falte os socorros do mundo maior. A nossa irmã, diante dos padecimentos mais vigorosos experimentados ultimamente, passou a recordar-se das lições ouvidas no abrigo de amor onde fora criada, permitindo que germinasse as sementes da fé ali depositadas com carinho. Da lembrança inicial, mesmo com a mente perturbada pelas influências espirituais perniciosas que sofre, passou a rápidas meditações. A prece foi-lhe a solução final. Graças a esse expediente, providenciou-se a assistência do nosso plano de ação. Não obstante, ela jamais tivesse ao desamparo quando fomos convidados a dar-lhe o socorro possível. Nessa circunstância, inteiramo-nos do seu drama. E ela sobreviverá ao parto? Indaguei sinceramente interessado na sua liberação. Pelo que nos é lícito depreender, respondeu-me com lógica, ela desencarnará de imediato. Uma dupla perda de sangue pelo parto e por via oral debilita-a de tal forma que a parada cardíaca será iminente. O filho, todavia, sobreviverá, rompendo-se a cadeia da obsessão pertinaz e, amparada pela mãezinha, será conduzida a tratamento mais demorado no nosso lado de movimentação, já que o arrependimento e a esperança se lhe instalam na mente e no sentimento. Assim, se liberará, por um largo período, dos demais inimigos, até que se lhe refaçam as forças para posterior ajuste através do amor e da benevolência, que dispõem de inesgotáveis recursos para o equilíbrio dos desajustes e desabores que propiciam a desdita. Num dos intervalos, entre as síncopes que se sucediam, sobre uma contração mais violenta, Francis nasceu,
voltando a respirar na atmosfera terrestre, num corpo concedido por aquela a quem muito amou e tanto odiou. Durante o atendimento à criança, a mãezinha sofrida ocorreu-lhe a parada cardíaca e, conquanto lhe aplicasse oxigênio, massagens e medicação de emergência, Ruth Maria começou a desligar-se do corpo, mergulhada em um sono inquieto, inconsciente da ocorrência. As sementes da insensatez, acrescentou o companheiro esclarecido, reproduzem-se sempre em modalidades diferentes, até que a ordem, a temperança e a ação profícua lhes erradiquem a cultura perniciosa das criaturas. Eis porque a todos aqueles a quem atendia, Jesus jamais deixou de admoestar quanto aos atos futuros, impondo-lhes como condição de paz, de permanência da saúde, que não voltassem a pecar, cometendo atentados contra o equilíbrio próprio, ou do próximo, ou da vida. Quando nos referimos às subjugações físicas, recordamos-nos do Mestre defrontando diversas vezes entidades perversas que produziu impedimentos motores e distúrbios fisiológicos nas suas vítimas, tanto quanto perturbações na área mental. O evangelista Mateus se reporta nos versículos 32 e 33, no capítulo 9, o fato de que, entre aspas, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, expulso o espírito imundo, o mudo falou. Mais adiante, o mesmo evangelista, no capítulo 12, versículo 22, comenta que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que o enfermo falava e via. Epilepsia, paralisia das pernas, hidropsia, deformações orgânicas, surdez sob ação espiritual enfermiça, receberam do mestre a cura, mediante o afastamento do ator causal. O espírito obsessor, em trama de vingança cruel, na área mental, na interferência de Jesus, defrontando os alienados por obsessão, está reiteradas vezes narrada pelas testemunhas e pelos que ouviram as informações dos que as presenciaram ou da boca das suas próprias vítimas. Novamente, entre aspas. Quando os estudiosos dos fenômenos paranormais melhor penetrarem nos intricados mecanismos das causas morais que regem a vida, mais facilmente elucidarão os graves problemas na área da saúde, quer física, quer mental, compreendendo que, no espírito, se encontram as chaves para solucionar-se os aparentes enigmas do comportamento da vida humana. Pelos hábitos mentais e morais, pela ação do homem, ou seja, do ser humano, reúne os valores para a paz ou elabora os grilhões a que se prende por tempo indefinido. Mas voltemos ao nosso paciente. Eu não cabia em mim de emoção. O aprendizado enriquecia-me de compreensão nova em torno de velhas questões que trouxera da terra, particularmente no que diz respeito a determinadas doenças físicas que defrontara quando ainda reencarnado em pacientes cujos médicos afirmavam não encontrar nos exames realizados causas que justificassem os distúrbios de que os mesmos se diziam objeto. Mediante a terapia dos passes, inúmeros deles se recuperavam. E porque a minha visão não alcançasse os desencarnados, eu acreditava que a fluidoterapia restaurava-lhe as forças, o equilíbrio celular, no que estava certo, sem dar-me conta, porém, de que, ao mesmo tempo, essa ação benéfica e a transformação do doente em face da adoção de um comportamento digno interrompiam a ação maléfica dos espíritos perversos que lhe impunham a condição enfermiça. Afastada a causa, cessavam os efeitos. Havia muito em que pensar, e foi o que fiz, enquanto o amigo, deixando-me no jardim ensolarado do sanatório, foi assistir a Argos. Muito importante esse capítulo. E isso nos faz pensar mais e melhor sobre os nossos pensamentos e principalmente sobre as nossas atitudes. Estamos fazendo hoje o nosso corpo de amanhã. Como será nosso corpo de amanhã? Não é? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês nos próximos capítulos. Abraços.